Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração. Só um minuto. Sim, melhor. Eu quero retomar com vocês a leitura da Santa Palavra de Deus, né? Mas antes eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando agora no Facebook, você que recebeu e também nos enviou solicitações de amizade. O motivo de nós termos enviado e recebido solicitações de amizade é exclusivamente para este projeto, que não tem nenhuma outra intenção mais. O objetivo é esse: ler toda a Santa Bíblia. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Palavra de Deus. Somente leitura. Não tem pregação. Portanto, eu quero lançar este convite a você que está chegando no meu Facebook. Vem ler a Bíblia conosco, família católica, família espírita, livres pensadores. Você que não professa nenhum credo religioso. Até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a mente aberta, é uma pessoa inteligente, gosta de aprender, tem fome, sede de conhecimento, vem para cá ler a Bíblia conosco. Vamos fazer esta boa obra, irmãos evangélicos de todas as denominações. Vamos ler a Santa Palavra de Deus, é ordem do Senhor Jesus, São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas, nas páginas da Bíblia, vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, vamos conhecer a Deus. Quem não leu toda a Bíblia até então não pode dizer que conhece a vontade de Deus, que conhece de fato o Senhor Jesus. Temos que ler a Bíblia para nós sabermos qual é a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Certo? Portanto, pega lá o teu dicionário, a tua Santa Bíblia, seja ela de João Ferreira de Almeida, seja ela católica, aquelas Bíblias católicas mais antigas são excelentes, aquelas versões anteriores a 1980 são maravilhosas para acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia. Vamos examinar as Sagradas Letras. Então, esse vídeo, como todos os outros anteriores, estão aqui, vão ficar gravados aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir e assistir novamente, com um dicionário, um bom dicionário da língua portuguesa do lado da sua Santa Bíblia, para que você conheça cada palavrinha, até aquela palavrinha miudinha que você julga ser insignificante. Essa palavrinha faz toda a diferença na compreensão do texto sagrado. Certo? Vamos ler a Bíblia? Nós começamos no vídeo anterior a leitura do livro de Josué. E nós choramos de alegria aqui o tempo todo, porque é poderosa a palavra de Deus, o nosso coração arde, o Espírito Santo arde no nosso coração, a gente não consegue se segurar, não. Louvado seja Deus. Mas vamos ler aqui, livro de Josué, capítulo 6, Jericó é destruída, Raabe é salva. Bom, livro de Josué, que é o primeiro livro histórico do Velho Testamento, capítulo 6, versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez.
Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor. Versículo 8 novamente, perdão. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, Perdão, versículo 8 novamente. Ai, meu Deus. Perdão, estamos todos atacados de alergia, de rinite aqui. Muita umidade, muita chuva no estado do Espírito Santo. Mas vamos pedir graças a Deus para poder continuar, fazer a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Perdão mesmo. Versículo 8 novamente. Assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. E os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes.
E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas mulheres e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Capítulo 7, versículo 1 em diante. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betavém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra,
Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta, vamos versículo 5 novamente. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na cidade. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até à tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Um parêntese aqui, a palavra anátema quer dizer maldito, certo? Então, o maldito ou maldição. Então, vamos continuar. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomasse chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar
a tribo de Judá tomou a família de Zarque, e fazendo chegar a família de Zarque, homem por homem, foi tomado Zabde, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Versículo 19 novamente. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha. Levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Ai é tomada e destruída. Capítulo 8, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei... versículo 2 novamente. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe ambos versículo 2 novamente. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se
e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas à cidade por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se, e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai. E havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai em emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial, versículo 13, e puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. Deixa eu voltar aqui no versículo 13 novamente. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo-o, o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate. Ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se houvesse posto emboscada detrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir. E seguiram a Josué, e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que os saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem para outra,
porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que o fumo da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram... Vamos voltar no versículo 21, para que não percamos a compreensão do texto. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que o fumo da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai, e a tornou num montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou num madeiro até à tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e lê-a. Versículo 30 em diante. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos,
e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Louvado seja Deus! Deus tremendo, Deus poderoso, graças a Deus. Eis aí a palavra do Senhor, mais uma etapa dessa jornada abençoada pelas páginas das Sagradas Escrituras, né? Vamos agradecer a Deus, Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, ó Deus, pertence toda a honra, toda a glória e o poder e o louvor eternamente, ó Deus, eternamente seja louvado o Teu santo nome, porque de eternidade a eternidade só Tu és o Senhor, só o Senhor é Deus, bendito seja o Teu nome. Pai eterno, Deus querido, eu quero Te agradecer, Senhor meu Deus, pela Tua palavra que foi lida uma vez mais, diante dos nossos seguidores no Facebook e também no YouTube. Eu quero Te agradecer, meu Deus, por cada vida, por cada alma, por cada coração que está, meu Deus, perseverando conosco na leitura da Tua santa palavra, e não desfaleceram, meu Pai, os seus corações, e nem o seu desejo de conhecer a Deus, de saber as coisas que estão escritas, Senhor, na Tua palavra. Por isso eu Te peço, meu Deus, abençoa este povo, abençoa as nossas vidas, faze com que a Tua palavra encontre boa terra, meu Deus, em nossos corações, e que essa palavra possa, meu Deus, germinar, crescer e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para a salvação e para a vida eterna, meu Deus. Pai eterno, Deus querido e poderoso, perdoa os nossos pecados, lava as nossas vidas, meu Deus, no sangue de Jesus, cura as nossas enfermidades, repreende todo o mal, meu Deus, em cada vida que está lendo a Tua palavra, e abençoa, Senhor, as nossas casas, aos nossos familiares, aos nossos parentes de perto, de longe, as suas respectivas casas também. Sê conosco, meu Deus, a Tua mão poderosa para repreender todo o mal do nosso meio, para expulsar das nossas vidas todo vício maligno, nas bebidas alcoólicas, nos tóxicos, nas drogas, os vícios dos adultérios, nas prostituições, em todo tipo de anátema, os vícios dos jogos de azar, dos jogos de rede, da tela do celular, da tela do computador, da tela da televisão, que estão aí, meu Deus, prendendo as atenções dos moradores da terra, afastando assim, ó Deus, a humanidade da Tua presença. Blasfêmias e adultérios e prostituições estão sendo disseminados sobre a face de toda a terra por esses veículos de comunicação. Guarda a nossa alma, meu Deus, de todo este pecado. Livra as nossas vidas do pecado que tão de perto nos rodeia. Permanece conosco, meu Deus, a Tua bênção maravilhosa, a Tua graça, a Tua misericórdia, e prepara as nossas vidas para encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens do céu, com poder e grande glória, porque a promessa do Senhor não falha, ainda que alguns a tenham por tardia, mas eis que o Senhor vem buscar os seus escolhidos. Fica conosco, Senhor Jesus. Não nos desampares, nem nos abandones, é o que Te pedimos. É o que Te pedimos e Te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. Que o Senhor Jesus vos faça compreender
a exatidão das palavras que estão sendo lidas. Que o Senhor, por amor desta palavra, retire do meio de vós, de nós, todas as enfermidades e que o Senhor nos dê saúde. Deus abençoe a todos.